Então, boa noite a todos. Meu nome é Renata e, juntamente com o Jonathan, a gente vai estar mediando a sessão de apresentação de trabalhos de hoje. Antes de dar início à sessão, vou passar alguns recados. Cada apresentação deve durar no máximo 2 minutos, seguida de 5 a 10 minutos de arguição. Quando faltar 2 minutos, o apresentador será avisado. A gente vai abrir o microfone e avisar que falta 10 minutos. 2 minutos. E durante as apresentações, todos devem manter seus microfones desligados, por favor. Exato. Faltando 2 minutos, a gente avisa, então. Vamos iniciar, então, as apresentações do 5º Simpósio com a apresentação do Douglas dos Santos Porto. Boa noite, todos me ouvem? Sim, Douglas. Se estiver tudo ok, a hora que começar, é só me avisar. Fique à vontade. Boa noite, então. Eu sou o Douglas. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação em sílico de impurezas de síntese do fármaco bilastine, desenvolvido junto com os professores Lisiane Bajerski, Fávero Paula, sob a orientação do professor Clésio Paim. Bom, a bilastina ela é um fármaco antihistamínico, antagonista dos receptores H1 da histamina de segunda geração. Foi desenvolvido na Espanha pela Faes Farma e no Brasil é produzido pela Takeda Pharma, sob as formas farmacêuticas de comprimido de 20 mg e xarope de 2,5 mg por ml. Uma impureza farmacêutica ela é definida como outro componente presente no produto farmacêutico que não seja um insumo farmacêutico ativo nem os seus recipientes. E elas devem ser monitoradas, porque elas, como são substâncias químicas indesejáveis, elas podem alterar características farmacocinéticas, farmacodinâmicas dos fármacos, além de poder apresentar certo risco de toxicidade. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar a toxicidade de impurezas de síntese da bilastina a partir de uma avaliação em sílico. Como metodologia, foi realizada uma pesquisa na literatura nos principais bancos de dados online, com a finalidade de verificar rotas de síntese desenvolvidas até o momento para a produção do fármaco. As estruturas foram submetidas ao software ChemDraw com a finalidade de obter a representação simplificada em smiles de cada uma. Após essa etapa, as estruturas foram submetidas a 3 softwares para predição em sílico da toxicidade: Osiris Proper Explorer, o software Vega e o Protox 2. Bom, como resultados e discussão, foram encontrados 4 registros de alternativas de rotas de síntese da bilastina. A figura 1 mostra as rotas que foram encontradas, identificadas como R1, que foi a primeira rota da bilastina desenvolvida, R2, que é uma alternativa desenvolvida em 2009, R3 e R4, que são duas rotas que foram desenvolvidas mais recentemente. A figura 2 mostra as estruturas selecionadas para avaliação em sílico da predição teórica de toxicidade. Em R1, 8 estruturas foram selecionadas, R2, 6 estruturas, R3 e R4, cada uma com 3 estruturas. A tabela 1, ela mostra os resultados da predição da toxicidade das impurezas a partir do software Osiris Proper Explorer, onde, em R1, 2 estruturas apresentaram risco teórico de toxicidade, que foram as estruturas F e G, no qual F teve um resultado nos parâmetros mutagênico e sob efeito reprodutivo, ambos com risco médio, e a estrutura G com um risco alto de mutagenicidade. Em R2, todas as estruturas apresentaram certo risco teórico de toxicidade em um dos parâmetros avaliados. A estrutura A apresentou risco médio no parâmetro irritante, a estrutura B, risco médio nos parâmetros mutagênicos sob efeito reprodutivo, e a estrutura C obteve resultados positivos para os parâmetros mutagênico, tumorgênico sob efeito reprodutivo. Em R3, grande parte das estruturas também apresentaram resultados positivos teóricos de toxicidade, como a estrutura A, B, C e E, com exceção das estruturas D e F, que não apresentaram risco de toxicidade.
Em R4, as 3 estruturas tiveram resultados positivos para a mutagenicidade e sob o efeito reprodutivo. As 3 apresentaram similaridade nos resultados, pois elas apresentavam similaridade estrutural. E o alerta estrutural apontado pelo software, que dava característica de toxicidade, estava presente nas 3 estruturas. A tabela 2 mostra os resultados da predição de toxicidade pelo software Vega, no qual, em R1, apenas uma estrutura apresentou o risco positivo de toxicidade, que foi no parâmetro carcinogênico. Em R2, apenas uma estrutura também apresentou o resultado positivo no parâmetro carcinogênico. Em R1 e R2, nenhuma estrutura obteve resultados para hepatotoxicidade. Já R3 apresentou 2 estruturas com resultados positivos para hepatotoxicidade, que foram as estruturas A e B. E a letra E, a estrutura E, apresentou risco positivo para carcinogenicidade. R4, apenas uma estrutura também apresentou o risco teórico de toxicidade, que foi no parâmetro carcinogênico. A tabela 3 mostra os resultados da predição da toxicidade pelo software Protox 2, no qual R1 não obteve resultados positivos nos parâmetros hepatotóxico e citotóxico. Contudo, 3 estruturas apresentaram o risco teórico de toxicidade no parâmetro imunotoxicidade, que foram as estruturas E, F e H. R2 não obteve resultados positivos em nenhuma estrutura nos 3 parâmetros avaliados, assim como R4 também não apresentou nenhuma estrutura com resultado positivo. A rota 3 apresentou 4 estruturas com resultados positivos, que foram as estruturas A, B, E e F. As estruturas A e B apresentaram risco positivo de hepatotoxicidade, assim como evidenciado no software anterior, e risco de citotoxicidade. As estruturas E e F apresentaram risco positivo de citotoxicidade apenas. Bom, a rota 1 é a rota original da síntese do fármaco, que apesar de apresentar poucas estruturas com potencial teórico tóxico, como demonstrado nesse estudo, segundo a literatura, ela apresenta bastante desvantagens, em comparação às demais já desenvolvidas. R2 demonstra uma alternativa de síntese com menor etapas de reação, o que proporciona um menor tempo de síntese do fármaco. Porém, segundo a literatura, ela utiliza reagentes que formam intermediários com baixa disponibilidade e difícil purificação. R3 e R4 foram as 2 alternativas desenvolvidas mais recentemente, no ano de 2020. O nosso estudo demonstrou que as impurezas da bilastina formadas a partir da R3, elas demonstraram um grande potencial tóxico. E a R4, ela apresenta uma proposta que utiliza reagentes de fácil aquisição e de baixo custo, o que reduz a utilização de reagentes tóxicos e organometálicos, além de permitir a realização de síntese em um curto período de tempo, sendo que é uma questão ideal para a produção industrial do fármaco. Como conclusão, ao realizar a predição teórica da toxicidade de 4 rotas de síntese da bilastina, a gente pode sugerir que a rota mais segura e conveniente é a rota 6. O nosso estudo demonstrou que as estruturas formadas como intermediário não apresentam grandes potenciais teóricos tóxicos e, segundo a literatura, ela é uma rota que utiliza reagentes de fácil aquisição, fácil armazenamento, baixo custo e sem formar intermediários instáveis. Contudo, são necessários mais estudos que se tenham um melhor entendimento das impurezas relacionadas à bilastina. Essas foram as referências utilizadas. E obrigado. Obrigado, Douglas. Passamos a palavras para as avaliadoras. Desculpa, eu tiro ou eu deixo? Acho que tu pode tirar já. Com licença. Ou não sei, passa a palavra para as avaliadoras, elas que sabem. Quer começar, Sheila? Posso começar? Eu até ia dizer que tu poderia deixar, que qualquer dúvida, acho que fica mais fácil da gente consultar. Uhum. Na tua tabela, primeiramente, né, acho que parabenizar pelo trabalho, eu sempre me surpreendo com o que a modelagem molecular pode fazer, né, e com esses
com essas simulações que podem acontecer com essas avaliações em sílico, né, que são realizadas. Eu acho que a gente tem resultados bem interessantes que são trazidos, né, a partir dessas análises e que muitas vezes a gente não enxerga, né, dessa forma. A gente enxerga assim, que tem que ir lá pipetar, fazer e tal, né, e muitos resultados eles podem ser vistos nesses modelos, né? E a gente economizar muito trabalho de bancada. Então, parabéns, né, pela iniciativa de vocês em trabalharem com essas avaliações. Eu fiquei com uma dúvida em relação à expressão ali dos resultados. Eu acho que era na tabela 2, aonde tem o tracinho como sendo sem resultado. Por que o exclamação é não carcinogênico, o mais é carcinogênico e o outro é sem resultado? O que significa isso? Então, o sem resultado é por causa que o software ele não havia um banco de dados suficiente para avaliar aquelas estruturas. Quando a gente colocou, ele não falou no software que ou não havia risco, ou que havia, ou que provável não havia. Ele só falava que o banco de dados não tinha outras estruturas com a similaridade com a capacidade de determinar se ele tinha ou não uma hepatotoxicidade. Ah, entendi. Tipo, não tinha um banco de dados ali para consultar. Isso ali. Tá. E no primeiro que tu menciona, no primeiro software utilizado, ele avalia 4 parâmetros. Ele avalia 4 parâmetros ou apresentou alguma alteração nesses 4 e nos demais que ele avalia não teve nenhum risco associado? Entendeu minha pergunta? Se esse software que tu está demonstrando aqui os resultados, os parâmetros que ele avalia são esses 4, ou tem mais parâmetros que ele avalia, mas que não tiveram nenhum resultado, assim, em termos de dano, de risco? Não, são esses 4 que são avaliados pelo software. Aí ele demonstra a partir de cores, é bem didático esse software, mas são só esses 4, que aí dá o resultado como não, né, um desses 4 parâmetros, médio ou alto. Tá bem. Obrigada e parabéns, Douglas, pelo teu trabalho. Obrigado, professor. Oi, Douglas. Que bom te encontrar aqui. Tudo bom? Tudo. Douglas, uma das minhas perguntas a professora Sheila já fez. Então, eu queria entender. Vocês avaliaram 4 rotas. Eu me perdi, tu falou em rota 6 lá no final da tua apresentação. 6, vamos ver. Lá na melhor rota foi a rota 6, e aí eu digo, eu pisquei e perdi 2 rotas no intervalo. Não, foram 4. Eu falei errado. São 4. Tá, acho que no outro slide ainda, a melhor rota foi ali. É a rota 6. Foi um erro de digitação, desculpa. Mas é a rota 4. Como tu leu 6, eu disse, meu Deus, eu pisquei e perdi 2 rotas. É a rota 4, que foi a última desenvolvida até o momento. A última desenvolvida até o momento. A minha pergunta é essa. A rota original é a rota 1. Isso. Depois veio a rota 2, que é um pouquinho mais problemática. E as mais recentes são as rotas 3 e 4, sendo que a 4 tem uma tecnologia um pouco mais limpa, né, com menos impacto. Qual que a indústria ainda usa mais? É a rota original? É a rota original que eles ainda usam mais. E a minha pergunta é a seguinte, ok, gera alguns problemas, alguns potenciais de toxicidade em alguns resíduos, né? Mas o quanto que isso está presente numa formulação final? As impurezas? Olha, até o meu conhecimento que eu sei, a gente sempre tem uma quantidade assim de impurezas, né? Levando em consideração que há uma certa quantidade permitida, mas acredito que pelos testes realizados, não seja uma questão uma quantidade que vá proporcionar tal impacto assim de forma aguda, acredito eu. Tá, eu te pergunto justamente por isso, porque quando a gente olha o resultado, a gente diz, puxa, a rota que a indústria mais usa não é a que tem tecnologia limpa e é a que gera impurezas que podem, né, nas projeções do software,
ter algum tipo de efeito danoso para o organismo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que se isso estivesse presente em grande quantidade, o medicamento não seria nem liberado, né? E que o uso, né, é proposto por períodos determinados de tempo. Então, eu gostaria de te perguntar justamente para saber quanto que a gente tem dessas impurezas, né, numa formulação final. Eu devo me preocupar com esses resultados obtidos? Levando em consideração que a gente não vai fazer um uso para o resto, tipo, crônico, todos os dias, vários comprimidos, né? Eu acredito que não, porque a quantidade é tipo 0,001% dessa quantidade nos fármacos. Muito obrigada, doutor. Eu encerrei. Se vocês quiserem prosseguir. Obrigada, Douglas. Obrigado, professor. Obrigada pela tua apresentação, Douglas. Agora, a próxima apresentação é da Júlia Rosa Menezes. Pode projetar teu trabalho, Júlia, por favor. Boa noite. Boa noite. Vocês estão vendo? Sim. Posso começar? Sim, pode dar início. Tá. Boa noite, então. Meu nome é Júlia Rosa Menezes, eu sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Aplicação do peróxido de hidrogênio e ureia como agente oxidante alternativo na síntese de 3-selenil-indóis. Eu vou começar falando um pouco sobre os compostos organoselenilados. Eles já têm algumas propriedades, já vêm sendo estudados há bastante tempo e já têm algumas propriedades biológicas conhecidas, como a sua ação antifúngica, antioxidante. Ele também é um bom bloco de construção sintética, principalmente quando associado a compostos heterociclos. No caso desse trabalho, o composto heterociclo a qual o selênio será associado é o núcleo indólico. O núcleo indólico está presente na estrutura de medicamentos já conhecidos, como o pindolol e o sumatriptano. A gente tem uma característica especial no sumatriptano, visto que ele também está associado a um organocalcogênio, que é da mesma classe que é o enxofre, que é da mesma classe do selênio. Além disso, o núcleo indólico é uma molécula rica em elétrons. Então, devido a essas propriedades biológicas dos compostos de selênio e também dos compostos do núcleo indólico, se faz necessário o planejamento de moléculas que unam essas duas atividades. Para isso vai envolver reações de substituição eletrofílica aromática. O núcleo indólico, por ser um núcleo rico em elétrons, ele vai realizar ressonância a fim de tornar o carbono 3, que é o carbono mais reativo, um nucleófilo. O nucleófilo ele tem a atração, ele irá atacar compostos eletrofílicos. Neste caso, a gente tem espécies de selênio eletrofílico. Após sofrer esse ataque, ele vai formar o intermediário, que logo sofrerá a ressonância a fim de se estabilizar, formando o composto desejado, que é o 3-selenil-indol. Só que para tudo isso acontecer, a gente precisa de um agente oxidante no meio. E é aí que entra o peróxido de hidrogênio e ureia, o HP. O HP ele é utilizado em consultórios dentários para a realização do clareamento, mas dentro dos laboratórios químicos ele é utilizado como um agente oxidante. Isso devido a algumas características, como o fato dele ser comercialmente disponível, um composto sólido inodoro, ele é formado de cristais finos de coloração branca, ele possui um fácil armazenamento, é uma fonte anidra de peróxido de hidrogênio e, além disso, ele é compatível com uma gama de grupos funcionais. Devido a essas características, ele vem emergindo como uma fonte alternativa ao peróxido, principalmente como substituinte ao peróxido de hidrogênio convencional. O peróxido de hidrogênio convencional ele tem algumas desvantagens, como maior risco de explosão e queimadura, e além disso pode ocorrer decomposição, tanto do produto final quanto da matéria-prima. Isso porque ele está na fase aquosa. Então, essa água presente nele pode interagir de forma negativa com os compostos. Já o HP, ele possibilita o seu uso em reações sensíveis à hidrólise, já que ele é sólido, então ele vai exercer somente ação antioxidante.
E, além disso, ele fornece segurança ao manipulador e ainda permite a recuperação da ureia. Então, com isso, o presente trabalho ele tem como objetivo desenvolver uma metodologia para a síntese 3-selenil-indóis. Isso vai ocorrer através da variação de alguns parâmetros, como o tempo, a temperatura, o solvente, o aditivo, as quantidades de aditivo e também de UHP. E, além disso, a gente realizou alguns testes para o controle do experimento, para a gente saber como que se comporta a reação desde o momento que a gente coloca os materiais de partida até a formação do produto final. Para isso, a metodologia empregada é a utilização. Então, a gente coloca todos os materiais de partidas no tubo de ensaio com uma barra de agitação magnética e coloca eles imergidos num banho de óleo. O banho de óleo ele vai realizar o aquecimento da reação e, conforme for ocorrendo o consumo dos materiais de partida e a formação do produto final, a gente vai acompanhando através de cromatografia em camada delgada, com a visualização tanto na câmara de iodo quanto na luz ultravioleta. Após isso, ocorre a extração para retirar o solvente e os aditivos que não fazem parte do produto final. A extração ocorre com diclorometano e água. E depois, para isolar o produto final, ocorre a gente realiza uma coluna cromatográfica com a eluição de hexano e acetato de etila. Após o produto final, o solvente evaporado, o produto final é este aqui. Então, agora eu vou apresentar a melhor condição da reação após a otimização, que é utilizando 0,5 milimol de indol, 0,25 milimol de diseleneto de difenila, 0,5 milimol de UHP, 1 ml de acetonitrila. O melhor aditivo apresentados nos testes é o ácido acético, durante 4 horas reacionais numa temperatura de 80 graus Celsius. Isso forneceu um rendimento de 90%. Com essas condições, a gente passa para os testes de controle do experimento. O primeiro teste é utilizando a atmosfera de argônio. A atmosfera de argônio ela é uma atmosfera inerte, então com ela vai ser possível analisar se os gases presentes na atmosfera eles irão auxiliar ou prejudicar o rendimento final. Como a gente obteve 42% de rendimento, a gente pode observar que os gases presentes na atmosfera, eles auxiliam no rendimento. Eles são considerados como agentes oxidantes naturais do meio, e por isso que o rendimento foi superior quando a reação ocorre em atmosfera aberta. Outro teste realizado é com o BHT. O BHT é um inibidor radicalar. A gente utiliza ele para saber por qual via a reação ocorre, para poder analisar como o mecanismo irá se proceder, se é por uma via radicalar ou por uma via não radicalar. Como que com a utilização do BHT, ainda assim, a gente obteve 85% de rendimento, isso quer dizer que ele não teve nenhum radical a ser inibido. Então, o mecanismo reacional vai ocorrer por uma via não radicalar. E o último teste realizado foi utilizando o ultrassom. O ultrassom ele é um equipamento utilizado para tentar acelerar a reação, então vai fazer com que ela ocorra no menor tempo e com maior rendimento. Nesse caso, o seu uso foi desconsiderado, visto que nas mesmas 4 horas reacionais, o rendimento foi de 44%, sendo inferior a quando ele não foi utilizado. Então, após esses testes, a gente pôde definir a melhor condição para a síntese do 3-selenil-indol com um rendimento bastante satisfatório e ainda prevê algumas características do comportamento reacional para futuramente propor, de fato, o mecanismo em que ela ocorre. Muito obrigada. Quer começar, Fábio? Pode ser. É meio injusto porque eu já conheço o trabalho da Júlia, né? Eu lembro bem do TCC. O rendimento da reação é muito bom, isso é raro, né, Júlia? 90% de rendimento. Sim, a gente ficou bem surpresa quando aconteceu, por isso que a gente tentou estudar mais a fundo como que ele ocorre para poder explicar certinho como é que a gente conseguiu chegar nesse rendimento. Pelo que eu acompanho e o pouco que eu sei de síntese, né? Embora eu não trabalhe com isso, o meu trabalho com produtos naturais é muito próximo da síntese, até porque a gente estuda biossíntese, né, nos metabólicos, e é raro a gente ter algo com rendimento tão alto.
E aí eu te pergunto, por que o ultrassom atrapalhou se normalmente ele é utilizado para acelerar? A gente não entendeu também. Diminuiu um pouco a temperatura, porque o ultrassom que a gente testou, ele só chegava até 70 graus. Eu acho que isso não interfere tanto no rendimento. Eu não sei se foi alguma condição do dia, do ambiente, mas o rendimento foi bem mais baixo. Porque eu até imaginaria, pode ter uma pequena oscilação, mas de 90% para 44%, e eu fiquei curiosa, o que o ultrassom faz, que ao invés de facilitar, né, a reação entre o diceleneto e o indol, ele piorou tudo e conseguiu bagunçar teu rendimento. Sim. E a ideia de vocês, então, é desenvolver um método, uma rota de síntese que seja mais segura, né, mais rápida e mais fácil, com menos etapas. Nem sempre o que a gente consegue mais seguro, mais rápido e mais fácil é mais barato. Isso funciona nessa rota que vocês desenvolveram, ela é mais economicamente mais viável do que uma rota normal, feita com peróxido? Não pelo fato do uso do peróxido. É que assim, o HP ele é um pouco mais caro que o peróxido, mas quando eu testei também com peróxido, a reação não funcionou. Então essa rota ela não foi viável com peróxido, justamente por ele ser aquoso, e daí a água interferia na formação do produto e formava um monte de subproduto. Aí o rendimento caía também. Daí o rendimento acabava caindo. Então o fato do peróxido do HP ser um pouco mais caro, ainda assim compensa por formar o produto só ele, sem subprodutos. Muito obrigada, Júlia, te agradeço. Obrigada, prof. Parabéns, Júlia, pelo trabalho. Obrigada. A minha dúvida é em relação ao rendimento. Eu fiquei surpresa também com os 90%. Pelo que eu entendi do trabalho, vocês testaram vários parâmetros antes disso, e aí vocês obtiveram esse 90%, que obviamente foi o melhor, né? Isso. Como foi isso? Conta um pouquinho para nós, como que foram os piores, assim, como foi essa construção até chegar nos 90%? A gente vai variando o tempo, a temperatura, o solvente. É que como eu apresentei esses dados no simpósio ano passado, eu não quis trazer de novo para não ficar repetitivo. Mas a gente testa, tipo, a temperatura ambiente, 60, 80 e 100 graus Celsius, para ver qual vai se comportar melhor. Daí a gente vai fixando, conforme o passar dos testes, as melhores condições. Daí no solvente também a gente testou até alguns solventes que são recicláveis, mas esses não deram bom rendimento. A gente ainda está tentando uma nova metodologia para poder usar eles, que eles são mais fáceis de ser recuperados. A gente também testou o tempo de reação, a gente testou em 2 horas, 4 e 6 horas, para ver qual era o melhor. Então, conforme a gente vai realizando esses testes, a gente vai pegando os melhores parâmetros de cada um, como se fosse um quebra-cabeça, e montando a versão final, para ver para ver conforme os rendimentos vão aumentando. Mas, principalmente nas variações do solvente, a gente tem uns rendimentos muito ruins, de 20%, 30%, porque a reação não tem afinidade, as propriedades do solvente com a reação, então os rendimentos são bem mais inferiores. Entendi. Quando eu vi os teus objetivos ali, a metodologia, eu imaginei que nos teus resultados tu ia apresentar uma tabela assim. Na tabela você variando esse parâmetro, a gente já teve tantos % de rendimento, né? Mas agora eu entendi porque que tem toda a questão do tempo aqui também, né? Seria o ideal, só que se eu fosse apresentar todos, eu falo muito, eu acho, daí não ia dar uns 10 minutos. Não, tá bem. É que como eu não conheço, né, o trabalho tão profundamente como a Fábia, essa dúvida ficou para mim. Mas esclareceu. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Júlia. Então, o próximo apresentador seria o Paulo Roberto Rodrigues Martini, só que ele não se faz presente. Então, passamos a palavra para Alex Giovanni da Silveira Pereira. Oi. Vou abrir. Todos estão enxergando? Me ouvindo? A tua apresentação ainda não. Não? Agora?
Pera aí que eu não compartilhei. Só um momento. Agora? Ainda não. Deixa eu ver. Agora vai dar. Tá vendo? Aí. Entendeu? Agora sim. Então, boa noite a todos. Sou Alex Pereira, farmacêutico, atualmente residente do Programa de Urgência e Emergência da Unipampa. Trago hoje, então, um trabalho que é intitulado com avaliação de custo-benefício para a implantação de uma central de mistura intravenosa em Hospital da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Esse trabalho, então, está sendo desenvolvido por mim, junto à minha orientadora, a professora doutora Fernanda Brooks. Bom, quando a gente pensa em desenvolver uma central de misturas intravenosas, um dos assuntos mais importantes a ser discutido inicialmente é a segurança do paciente. Ou seja, como nós sabemos que os protocolos de segurança do paciente, tanto nacional como internacional, eles trazem sempre a importância, né, do profissional que está realizando a administração do medicamento, sempre ter como uma barreira o processo para evitar os erros de medicações, né, que são originados desde o processo de prescrição pelo médico até mesmo na dispensação do medicamento pela farmácia. Por isso que sempre é importante esses profissionais eles terem a consciência, né, de alguns protocolos, principalmente a regra dos 9 certos, que as quais estão apresentadas durante a apresentação. Bom, nas instituições hospitalares existem diferentes tipos de sistemas de distribuição de medicamentos que podem ser utilizados, né? Cada instituição vai utilizar um tipo de sistema de acordo com as características do próprio hospital, né? São 4 tipos que podem ser utilizados. Temos o individualizado, que é aquele que o médico prescreve, a equipe de enfermagem, ela apraza, a farmácia dispensa de acordo com a prescrição do paciente, tá? Tem uma validade essa prescrição no período de 24 horas, fica armazenado na unidade e quem prepara o medicamento é a própria equipe de enfermagem. Já o coletivo é aquele que o médico prescreve, a equipe de enfermagem, ela acaba solicitando a farmácia em nome da unidade e não do paciente. Esse é um sistema que ele tem muito erro de medicação, o coletivo, porque o farmacêutico da farmácia muitas vezes não sabe para quem está sendo destinado o medicamento, ou porquê, qual que é a enfermidade que está que vai ser utilizado, porquê, e a dose que o paciente vai receber. Ele gera muito estoque na unidade e acaba ocorrendo muito erro de medicação. Tem algumas instituições que elas acabam utilizando 2 sistemas juntos, que daí a gente diz misto, que é quando é individualizado e coletivo concomitantemente. E depois nós temos um sistema que há 17 anos atrás ele vem sendo implantado e cada vez mais eficiente nos principais hospitais do país e do exterior. Eles já implantaram que é o sistema de distribuição por dose unitária, que é o mais eficiente, ele é efetivo na forma de que reduz custos de medicações, reduz os erros de medicações, uma vez que quem fica responsável pelo processo de preparar o medicamento é a farmácia. O medicamento já vai pronto para a unidade, só para a equipe de enfermagem administrar. Ele também, né, acaba, além dos custos com medicamento, ele reduz custos com materiais e não tem acúmulo, né, o estoque de medicamento nas unidades. Só que para implantar um sistema de distribuição de medicamentos por doses unitárias, que é o mais eficiente do momento, é necessário que as instituições elas acabem implantando, né, nas suas unidades, uma central de mistura intravenosa, que é uma unidade que fica muitas vezes junto à farmácia, mas não, as legislações elas dizem que não precisa necessariamente ficar junto à farmácia, sim ter uma ligação com a farmácia, quem é de responsabilidade do farmacêutico, tem como finalidade, então, realizar a avaliação e entender os critérios de prescrição de medicamentos, realizar manipulação, dispensar e garantir a qualidade terapêutica, bem como o uso racional das doses unitárias preparadas no uso e no pós-uso. Só que, para implantar essa central, é necessário que as instituições elas sigam algumas normativas da Anvisa, principalmente a RDC 67, de 8 de outubro de 2007.
Então, o objetivo do nosso trabalho é realizar uma avaliação de custo-benefício para a implantação de uma central de misturas intravenosas em Hospital da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Como metodologia, então, foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo, a partir de um levantamento bibliográfico e na legislação, levando em consideração principalmente a RDC 67 de 2007. Também, posteriormente, foi realizada uma análise documental de prescrições de pacientes internados, né, em unidades de urgência e emergência, no período de julho a dezembro de 2020, na qual, então, vale ressaltar que as unidades que foi utilizado para estudos foi aquelas unidades que nós, durante a atuação no hospital, a gente observou que usariam medicamentos, o médico prescrevia, tinha muita sobra, porque muitas vezes ele não prescreve uma ampola inteira, e sim metade da ampola, e essa outra sobra sempre foi descartada devido a não ter um ambiente certo para armazenar, que mantesse a estabilidade do medicamento. Então, as unidades utilizadas foi o TINEL, o TI adulto e pediatria. E após isso, então, foi realizado um levantamento de custos envolvendo medicamentos injetáveis a partir do centro de custo da farmácia do hospital. O projeto ele foi aprovado pelo CEP Unipamp. Bom, a partir da análise, né, da RDC 678 de outubro de 2007, nós podemos observar que sugerimos, no caso, ao hospital, que não seria necessário, então, realizar um prédio novo para essa central, e sim reformular a farmácia já existente, alocando um ambiente exclusivo para manipulação desses medicamentos injetáveis. Com isso, então, né, esse ambiente tem que ter superfícies internas, lisas e impermeáveis, facilmente laváveis, né, e resistentes aos agentes sanitizantes e desprovidas de rachaduras. E entre os materiais, equipamentos mais importantes que devem ser comprados, né, é uma capela de fluxo laminar de classe 2, B2. Bom, levando em consideração todos os materiais, a reforma da farmácia já existente, né, para a implantação do serviço, o custo, né, a partir de uma análise de fornecedores, seria em torno de 206.190,99 centavos. Já, então, para a contratação de profissionais e colaboradores, entre eles farmacêuticos e auxiliares de farmácia, né, para atuar nos 4 turnos do hospital, manhã, tarde, noite 1 e noite 2, seria necessário, a partir da legislação, 4 farmacêuticos, 8 auxiliares de farmácia, totalizando mensalmente, né, entre o salário de todos, R$ 21.949,40. Entre as vantagens clínicas, técnicas e econômicas que nós podemos destacar com a implantação da central proporcionaria ao Hospital Santa Casa de Uruguaiana é que geraria menos erros de administração de medicamentos, né, uma vez que a farmácia fica responsável por preparar, tanto desde a reconstituição, diluição e envase, né, o medicamento já vai em sua embalagem própria somente para administração na unidade. Então, com isso, a equipe de enfermagem sabe que a rotina diária nas unidades é muito corrida, ela não ia se preocupar com o preparo, e sim somente com a administração, uma vez que também muitas vezes eles têm muitas dúvidas em processo de reconstituição e diluição, né? Os medicamentos, então, como eu já falei, chegam prontos, né, para serem administrados pela equipe, o maior controle dos processos e melhor rastreabilidade e maior economia. Uma vez que no dia a dia a gente percebe que para preparar uma ampola de medicamento, muitas vezes eles pedem 2 seringas, 2 agulhas, e com isso não, sendo a farmacêutica ser responsável para reduzir esses custos. Entre as análises de custo envolvendo, então, os medicamentos endovenosos nas unidades de urgência e emergência do hospital que nós estamos fazendo, já foram coletados uma amostra de cerca de 197 pacientes inclusos, né, todos internados, então, UTI-NEL, UTI adulto e pediatria, e entre os pacientes exclusos foram 92, aqueles, então, que os dados em prontuário estavam incompletos, não fizeram uso de medicamentos endovenosos durante a internação e que a prescrição não estava de acordo com a legibilidade, tá? Entre esses 197, até o momento, nós já fizemos análises, né, de custos e desperdício com medicamentos endovenosos, que são os injetáveis, né, de 44 pacientes internados, então, na UTI-NEL, sendo que no período de julho a dezembro de 2020, nós observamos que entre o custo com medicamentos endovenosos foi de 4.480. Como nós não temos na instituição uma central de mistura intravenosa, como desperdício de medicamentos que não pode ser reaproveitado para outros pacientes, foi de R$ 1.844,45. Então, como considerações finais, né,
Considerando, então, os resultados parciais provenientes ainda de um tempo pequeno de números de prontuários analisados, a redução de custos estimada já demonstra a importância da economia gerencial e assistencial da proposta. Com a finalidade de análise dos resultados, espera-se estimar que quanto tempo a instituição compensará o valor inicial sugerido para investimento e estruturação de uma central de misturas intravenosas. Essas foram as referências utilizadas e obrigado. Parabéns, Alex, pelo trabalho. Acho que é importante a gente visualizar também, né, o quanto os programas de residência são importantes dentro do hospital, né, por trazerem toda a colaboração que vocês fazem com o trabalho de vocês, mas além do trabalho com essa visão diferenciada, né, de quem está estudando, de quem está buscando melhorias para os serviços, e não só lá trabalhando e contribuindo propriamente dito com o seu trabalho, a sua força de trabalho, né. Acho que isso é o que faz toda a diferença quando a gente tem pessoas, estudantes dentro do ambiente hospitalar, né. E os resultados, com certeza, com o tempo serão vistos, né? Isso. Então, a minha dúvida é em relação à manipulação. Para fazer essa central, o principal investimento que precisa é uma capela de fluxo laminar, né? Isso. Quando isso é preparado lá no leito do paciente, lá dentro da UTI, como é feito esse preparo? Tem capela? Tem um ambiente protegido dessa forma? Não. Aqui no hospital, por isso que é um dos grandes objetivos de nós determinar para realizar esse projeto para mostrar, no caso, para a coordenação do hospital quanto é importante. Por quê? Aqui a gente usa o sistema individualizado. O medicamento vai até a unidade, o médico prescreve, a equipe de enfermagem ela praza conforme os horários necessários, né? E a farmácia dispensa, fica na unidade. Na unidade, tanto UTI, pediatria, UTI-NEO, entre outras do hospital, eles não utilizam capelas. O que acontece? A equipe de enfermagem, ela prepara em cima da bancada, muitas vezes, tipo, tem 10 pacientes internados, todos juntos, assim. E outro problema que leva muito, assim, a nós, esse objetivo, é que eles preparam para todos os pacientes que estão internados juntos e a técnica vai administrando. Muitas vezes ocorre leito, a preparação não é num lugar com higiene adequada, que não é passar nem que seja um álcool na bancada, não usam luvas para preparar, não higienizam as mãos. Então, por isso que é a importância de uma central para o hospital. Muitas vezes tem muita contaminação, a gente sabe que no ambiente hospitalar é comum, mas tem meses assim que sobe o número, e pode estar relacionado a isso, com a preparação inadequada, né? Ainda em bancadas, sem uma higiene ideal. E isso pode, né, estar correlacionado com o número de infecção hospitalar, né, de pessoas que vão evoluir para óbito por causa de algum problema decorrente dessa má administração. Então, acho que esse é um ponto que também vocês têm que usar a favor, né, do projeto, e dizer que isso também vai ser melhorado, né? Porque o principal problema é a capela, né? Tem também o pessoal, né? A necessidade dos trabalhadores. Mas o principal investimento é a capela. Quanto tempo vai se levar para tirar o custo da capela? Isso o restante do estudo de vocês vai dizer. Mas qual é a diferença em termos de qualidade em produzir esse material, manipular esse material dentro da capela e do que fazer em cima de uma bancada, né? Essa é a diferença que não tem como mensurar agora, né? Mas que vai fazer toda a diferença na qualidade, no menor risco de infecção hospitalar, né? Na transmissão de doenças. Então, acho que esse é um dos pontos também que vocês têm que levantar a bandeira ali na hora que vão dizer, olha, isso é importante por causa disso, e é importante porque aqui vai estar sendo produzido em um ambiente asséptico, e lá na bancada não é assim que acontece, na beira do leito, né? Então, acho que esse ponto também é bem importante. No mais, só parabenizar vocês e desejar sucesso, êxito, que vocês consigam, né, convencer a gestão do hospital e implantar essa central. Tá bom, obrigado. Giovanni, parabéns, é extremamente importante essa iniciativa de vocês,
os melhores hospitais do mundo, como tu disseste, trabalham nessa perspectiva. E se a gente for pensar no valor necessário para adequar as condições do hospital para atender essa necessidade, não é um custo tão elevado assim. E aí, tu mencionou que muitas vezes o resto de uma ampola é jogado fora. O que vocês previram dentro dessas modificações da farmácia para evitar isso? É que assim, ó, vamos supor que tem 2 pacientes usando um antibiótico, uma ceftriaxona 1 grama. Só que muitas vezes na pediatria tem um paciente e na UTI tem outro. Só que daí na pediatria foi solicitado um frasco para um horário e no mesmo horário foi para o paciente da pediatria. Então esse frasco, tendo uma central que ia ficar todos com o farmacêutico e os auxiliares responsáveis, aquele mesmo frasco para aquele horário poderia ser dividido entre os 2. Só que nas unidades não, eles tiram as 500 miligramas e descartam, porque não tem uma estabilidade, um ambiente adequado, entendeu? E eu estava pensando, assim, extremamente importante esse trabalho de vocês, porque tu falaste em números, né, de economia só com a questão dos erros de medicação, R$4.000, 4.480, né? Isso. Eu vou só conferir aqui, que eu não lembro de cabeça, em torno de R$5.000. Assim, isso. Foi o total naquele período utilizado. Só que de descartes, no caso de medicamentos, doses que foi fora, né, por causa que não tem como manter a estabilidade, foi R$1.844 de desperdício. Nesse período ali, curto até que vocês avaliaram, né? Isso. Foi de julho a dezembro. Pois é, eu fiquei pensando aqui, com esse trabalho de vocês, e com as considerações da Sheila, que quando a gente pensa na redução de possibilidade de infecções, quando a gente pensa, né, que o tratamento não vai ser preparado na bancada da unidade, onde está todo mundo passando, todo mundo mexendo, a gente também pode ter redução do tempo de internação, muitas vezes, né, que às vezes se prolonga em função de problemas decorrentes, né, dos processos enquanto o paciente está internado. Então, nesse sentido... As contaminações... Então, nesse sentido, se tu reduz tempo de internação, tu reduz muito custo, com alimentação, com todo o aparato que está ali para sustentar a permanência do paciente. Então, na realidade, eu imagino que a economia seja bem maior, né, em relação a isso, e que num período considerável de tempo, consideravelmente curto, esse investimento seria possível, né, de ser, como é que a gente diz, obtido de volta, né, se conseguiria um retorno, obrigada. E é uma pergunta assim, envolve obra, né? Para adequação à RDC. Caso fosse possível, e se a gestão do hospital conseguir esse investimento, tem uma ideia de em quanto tempo isso seria possível de estar implantado? Seria assim, em questão de obras, até as obras no hospital elas ocorrem muito rápidas, assim, entendeu? Até agora já tem um plano de uma nova reforma na farmácia central do hospital, mas ainda não em questão com a central de misturas, né? Mas tipo, em torno, tipo, começa esse mês e termina no final do ano, assim, são bem rápidas as reformas. Só que o que custaria de tempo, assim, também é porque teria que capacitar os profissionais, né? A gente sabe que são farmacêuticos, vai ter muito poucos, até porque não tem condições financeiras de manter, teria mais profissionais, tipo, auxiliares. Com isso, então, o que mais demoraria na capacitação, que a gente sabe que vai envolver doses, né, que tem que ter uma certa dose, não pode deixar, tipo, sobredosagens. Então, é isso que tem que, eu acho, treinar bastante. Muito, muito, muito importante o projeto de vocês. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Alex. A próxima apresentação é da Gabriela Cristiane Mendes Gomes. Gabriela, tu pode compartilhar a tua apresentação, por favor? Certo. Me ouvem bem? Sim. Tá bem, vou compartilhar.
Tá bem. Podem me avisar se já está projetando? Sim, está projetando. Pode começar. Tá bem. Boa noite a todos. O meu nome é Gabriela Mendes. Eu sou acadêmica do curso de farmácia na Unipampa Campus Uruguaiana e membro do grupo de Imunologia e Genética Aplicada, o GIGA. O meu trabalho é intitulado Análise Fitoquímica do Óleo Essencial de Simbapogontiananthus, lemongrass, sob orientação do professor Dr. Michel Mansur Machado. Essa apresentação irá abordar os seguintes tópicos: introdução, metodologia, resultados e discussão e conclusão. A Simbapogontiananthus é uma planta medicinal que pertence à família Poaceae e é popularmente conhecida como lemongrass, capim-santo ou capim-limão. Devido às suas propriedades aromáticas, ela é amplamente utilizada na culinária, em indústrias de alimentos e cosméticos e também na medicina popular para o tratamento de enfermidades como febre, diabetes e eumintíases. O óleo essencial é proveniente das partes aéreas e dos rizomas da planta, e estudos têm relatado suas propriedades antimicrobianas, antioxidantes, antieumínticas e anti-inflamatórias. E considerando a importância de estudos sobre compostos derivados de plantas e as suas atividades terapêuticas, o objetivo desse trabalho foi identificar a composição fitoquímica do óleo essencial de Simbapogontiananthus. E para isso, o óleo essencial foi obtido de forma comercial da empresa Baissâmia com um certificado internacional de qualidade e pureza superior a 99,9%. E para a identificação dos compostos, foi empregado o método de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, onde os tempos de retenção foram comparados com os previamente descritos na literatura e presentes no banco de dados do National Institute of Standards and Technology, o NIST. E os resultados obtidos ilustram a presença dos compostos majoritários geranial, com 42,6%, o neral, com 31,8%, e o geraniol, correspondendo a 9,5%. Além disso, a identificação de outros compostos também foi obtida, mas em menor quantidade, totalizando 96,3% da identificação dos compostos presentes no óleo essencial de lemongrass. E estes resultados corroboram com os encontrados em outros estudos, mas apresentando variabilidade nos compostos encontrados e nas concentrações. E isso pode ser relacionado a diversos fatores, como, por exemplo, a distribuição geográfica, que implica em diferenças nas condições climáticas e na composição do solo, por exemplo. E ainda, o período de coleta também pode influenciar na composição fitoquímica da planta, e esses fatores podem justificar a diversidade de compostos majoritários encontrados no óleo essencial de lemongrass. Ainda, estudos também relatam o papel de compostos majoritários na atividade biológica de plantas medicinais. E isso demonstra como a análise fitoquímica é uma etapa primordial para avaliar a atividade biológica de plantas medicinais. E, portanto, a identificação dos compostos majoritários geranial, neral e geraniol presentes no óleo essencial de Simbapogontiananthus é relevante para avaliar as propriedades farmacológicas do óleo e também tornam possível a continuidade de estudos posteriores para avaliar a relação entre os constituintes majoritários e as atividades terapêuticas que são atribuídas ao óleo essencial de lemongrass. Essas foram as referências que eu utilizei para esse trabalho. Agradeço pela atenção de todos e também às agências de fomento. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. A minha primeira pergunta é por que vocês escolheram o lemongrass? Só porque ele está na moda e todo mundo que fala em aromaterapia e coisa good vibes usa lemongrass? Bem, a gente tem um projeto no laboratório onde a gente emprega diversos óleos essenciais. Aí a gente avalia alguns parâmetros in vitro para avaliar o potencial dele em células. E esse é um dos óleos que faz parte desse projeto, por isso a gente escolheu ele. Porque seria importante mencionar isso, né? Pensando que
simplesmente saber a constituição do óleo não nos diz muita coisa. E eu senti falta de ver as estruturas. Eu sei o que é o geraniol, o geranial, né? Mas eu acho que muitas das pessoas que estão nos acompanhando não. Isso é uma coisa, é uma característica bastante que não é comum em óleos, a gente ter sempre um composto majoritário com essas proporções que tu encontraste, né? Foi o geraniol, que foi 40%, mais ou menos? Isso, foi o geranial. Geranial. Isso. E isso é bastante, é uma quantidade grande de um composto, porque às vezes a gente consegue 10% de um composto majoritário, e às vezes nem isso. E vocês conseguiram identificar bastante. A minha pergunta é, tu sabe a procedência de onde vem esse óleo, de que região, dessa marca que vocês adquiriram, até para a gente poder... Tu disse que ele se assemelha aos dados, né? A composição se assemelha aos dados que tu encontrou na literatura. De onde foram esses dados da literatura e tem como saber de onde vem a matéria-prima para a formação desse óleo? Bom, a empresa, ela é de origem nacional, ela é daqui do país, mas eu confesso que eu não vou saber te informar agora, se informa o local de onde ela foi obtida. Provavelmente aqui, né? É possível. E as principais referências da literatura com as quais vocês compararam são brasileiras também? Não, são estudos... A maioria dos estudos que eu encontrei são da Ásia, porque é uma planta que ela é popularmente obtida dessas regiões tropicais, de um clima mais mediterrâneo, eu não lembro muito bem agora, mas não são daqui. Mais quentinho. Então tá, obrigada, Gabriela. Tá bom, muito obrigada. Então, parabenizar a Gabriela pelo trabalho. Eu acho que todos e todas que já passaram por aqui hoje, né? Eu imagino que para a Fábio seja a mesma sensação, mas é uma sensação tão boa ver vocês assim apresentando tão bem, né? Dá um orgulhinho que a gente não tem vergonha de dizer que tem, mas tem, porque eles são nossos de alguma forma, passaram pela gente de alguma forma, a gente conhece, viu crescer, então aí ganhando muito. Isso aí. Hoje na palestra, né, a professora Silvia também dá um orgulhinho, né, saber que a gente foi aluna dela e que agora ela está ali sendo a nossa palestrante. Acho que da mesma forma, e até um orgulho maior, assim, vendo vocês se expressando tão bem, assim, e a Gabriela dá para ver o quanto ela se capacitou e treinou para isso, para falar aquele nome, meu Deus, eu não ouso nem tentar falar aquele nome científico dessa planta. Então, dá uma alegria, assim, né, que a gente olha para vocês e lembra as carinhas na aula e tal, e agora vem aqui apresentando tão bonitinhos também, assim, estou tão orgulhosa hoje de ter visto isso. Meu questionamento enquanto ao trabalho é, por exemplo, nesses compostos majoritários, o que tem na literatura da atividade biológica, farmacológica deles? Por exemplo, o geranial, que é o teu principal ali, que deu 42,6. O que é esperado na literatura? Já tem relatos que ele tem atividade para quê? Bom, na verdade, essa é até uma etapa posterior do nosso estudo. A gente faz testes in vitro e in sílico, então a gente vai avaliar em culturas de linfócitos e a partir do que a gente observar, nós vamos avaliar a interação gênica para avaliar, mas no momento nós ainda não vimos, é uma etapa posterior a esse trabalho. Mas daquilo que ele já tem atividade relatada, né? Seria devido a estes compostos majoritários ou não? Olha, ele é um dos mais relatados, ele é um dos compostos que eu mais encontrei em trabalhos, porque geralmente tem uma diversidade dos constituintes e ele é um dos que mais apresentou. Então, eu poderia dizer que sim, mas eu não avaliei, por exemplo, se ele está relacionado a dano no DNA ou na mutagenicidade, por exemplo. Não vi, professora. Mas é uma etapa posterior que a gente vai avaliar nos estudos in sílico e in vitro. Tá bem, obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E pelas colocações também. Obrigado, Gabriela. Passamos à próxima apresentadora, que é a Bárbara.
Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Deixa eu apresentar aqui. Todos enxergam? Está abrindo, Bárbara. Aí. Então, boa noite. O título do meu trabalho, então, é Nanoemulsão contendo óleo de melaleuca com estratégia terapêutica para infecções fúngicas. Os autores do trabalho são eu, a Riciele, a Stephanie, e a orientadora é a professora Letícia. Então, a busca por drogas alternativas com baixas taxas de resistência e poucos efeitos colaterais continua sendo um grande desafio para o tratamento das infecções fúngicas. Uma estratégia promissora para controlar essas infecções pode estar baseada no uso de compostos naturais. Os óleos essenciais extraídos de plantas aromáticas são agentes antimicrobianos bem conhecidos, caracterizados por um amplo espectro de atividades, incluindo propriedades antifúngicas. Então, o óleo de melaleuca é o óleo essencial volátil, derivado principalmente da planta nativa australiana Melaleuca alternifolia, muito empregado por suas propriedades antimicrobianas. Ele é incorporado como ingrediente ativo em muitas formulações tópicas. Esse óleo tem como principal constituinte o terpinem 4-ol, ao qual atribui-se atividade antimicrobiológica, bem como atividade antifúngica. Então, entre as estratégias que podem reduzir as doses de ativos e permitir a penetração cutânea de fármacos, destacam-se as nanoemulsões. Assim, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e caracterizar uma nanoemulsão contendo óleo de melaleuca destinada ao uso tópico. Caracterizada como sistema heterogêneo, as nanoemulsões são compostas por um líquido, a fase orgânica, disperso em outro, a fase aquosa, na forma de gotículas, na presença de um agente emulsionante, que devido ao seu tamanho da partícula promove uma melhor adesão à pele e às mucosas. A nanoemulsão contendo óleo de melaleuca foi preparada pela técnica de emulsificação espontânea. O diâmetro médio da partícula foi determinado através da difratometria de laser. E a nanoemulsão apresentou perfil de distribuição monomodal em escala nanométrica, com diâmetro médio de 0,425 nanômetro e o valor do SPAN, que é a polidispersão, de 1,098, sendo considerados adequados para o uso pretendido. Então, experimentos futuros serão realizados com o objetivo de avaliar a atividade microbiológica do óleo de melaleuca contido em nanoemulsão, em conjunto com outros ativos com conhecida ação antifúngica. Obrigada. Não sei se sou eu ou tu, Fábio, mas enfim. Então, parabéns pelo trabalho, Bárbara. Toma cuidado nessas apresentações que agora a gente está fazendo online, que a gente tem todos os artefatos aqui para colar, fazer aquela leiturinha básica, né? E tem uns que conseguem fazer essa leitura de uma forma bem natural, outros precisam treinar um pouquinho. Então, eu sempre acho melhor não ler, né? Tentar falar de forma espontânea, porque isso fica perceptível para quem está assistindo, né? Então, fala do teu jeito, expressa da tua forma, explica, né, da tua forma, que isso fica mais natural e a gente valoriza mais o trabalho, porque senão acaba que a gente tem um ritmo diferente quando a gente fala do que quando a gente lê, né? E aí às vezes acaba ficando um pouco atropelado em alguns momentos. Eu confesso que tive um pouco de dificuldade para entender o que tu estava falando, porque era o ritmo que tu estava lendo, tipo lendo para ti, né? Então cuida isso, não importa se dá uma gaguejada, né, faz, eu aqui, né? Isso faz parte da nossa apresentação, né? Isso é o natural.
E um puxão de orelha lá, que se os meus alunos vão enxergar isso aqui, eles vão dizer, a Sheila vai falar isso, né? É o drogas, né? Não... Eles, quando eles olham, já aprenderam, né? O itálico e o drogas, eles dizem, a Sheila vai falar isso, né? Não pode usar o termo drogas dessa forma, né? O termo drogas é a tradução errada lá do drugs, né? E a gente fala, nesse contexto que tu falou, fármacos, né? Acho que o mais correto é fármacos, mas medicamentos, né? Mas não drogas, tá? Drogas está relacionada à drogadição no português, assim, então não fazer essa associação, tá? No mais, eu acho que o teu trabalho é o início, né, de um trabalho, o título dele sugere, né, destinado às infecções fúngicas tópicas, mas a parte apresentada é aquela parte inicial ainda da caracterização da nanoemulsão, né? Como é que vocês imaginam, como é que tu imagina fazer essa aplicação ali nas infecções fúngicas tópicas, como está proposto no título? Assim, nós imaginamos, né, fazer essa aplicação com a forma farmacêutica de óvulo, né? Aí é esse o intuito do trabalho, né? Mas só que a gente não sabe se vai dar certo ainda, falta pesquisar, né, em qual fungo também que ele vai apresentar atividade também, né? Daí foi nisso que a gente pensou em aplicar. Tá, seria um óvulo, então, mas tem ideia de que o óleo de melaleuca é eficaz para determinados fungos, para pensar nessa aplicação como óvulo? Sim, a gente já viu, né, que até esse trabalho é o segmento do trabalho da RICE, e a gente sabe que ele é para atividade, ele tem atividade antifúngica, né? Agora só falta ver quais os fungos que dá, né, que ele vai funcionar. Tá, para quais fungos ele vai ser ativo. Tá bem, obrigada, parabéns. Foi, Bárbara, parabéns pelo trabalho. Vocês sabem que tudo que falou em óleo, falou em planta, naturalmente desperta um agrado, um sorriso no meu rosto, né? Eu também não consigo olhar para a droga sem dar um pequeno calafrio, né? Também sou professora de farmacologia, então o puxão de orelha da Sheila, eu corroboro com ele, acho que a gente tem que tomar cuidado. E eu não sei se eu me perdi, porque realmente teve um momento que foi muito rápido, eu ainda estava pensando, melaleuca é tão legal, também está na moda melaleuca, essa questão toda dos óleos, né, principalmente depois da pandemia, virou uma febre, e até é uma coisa que a gente tem que cuidar um pouco, exposição a óleos essenciais. Tem gente comendo óleo, tomando óleo, passando na pele, passando em tudo que é lugar, usando no difusor, o que usar no difusor é o menor dos problemas, né? Então, eu ainda estava pensando na melaleuca e aí passou. E aí eu queria te perguntar, como é que vocês vão obter esse óleo? Como que a gente através da extração? Como que vocês vão fazer extração? Hidrodestilação? Que método? Como é que vocês vão pegar a planta e extrair o óleo no laboratório? Vocês vão comprar o óleo pronto? Não, nós compramos o óleo pronto, da WMF, inclusive. Tá. Então, vocês vão obter daria para a gente obter ele direto da planta, né? Mas a gente compra ele. Tá. Eu não sei se tu não falou durante a apresentação ou eu não percebi. Então, você já tem um fornecedor ou vocês vão escolher um ainda? Você já tem um óleo com laudo? A gente já tem, a gente usa o fornecedor WNF. E quais são os principais componentes desse óleo? É o terpinem 4-ol, o principal. E só ele é majoritário, não tem nada mais que seja interessante que possa corroborar com essa atividade? Eu já vi algumas outras ativos, mas eu não recordo o nome agora. Mas eu lembro que o principal era esse. E o terpinem 4-ol ocorre nesse óleo em que percentual, mais ou menos? Se eu não me lembro. Porque às vezes o majoritário do óleo não é uma grande quantidade, né? Às vezes o da Gabriela agora há pouco aparecia lá em 40%, né? Mas o terpinem 4-ol na melaleuca eu realmente não sei, por isso eu te pergunto.
né? Se tu pode atribuir a atividade a ele, ele deve se sobrepor aos outros, o que não quer dizer que ele apareça com um percentual tão alto, por isso eu te perguntei. Né? Mas é promissor, né? E espero que vocês consigam um excelente trabalho e que consigam bons resultados. Agradeço. Tá bom, obrigada. Obrigada, Bárbara. A próxima apresentação é da Bibiana Frasson Echeverri. Bibiana, pode projetar a tua tela, por favor? Boa noite, vocês estão me vendo? Sim. Tá, eu vou apresentar. Estão vendo a apresentação já? Está carregando? Sim. Estamos vendo. Posso começar? Espera aí que está nos resultados aí. Ela não está no slide inicial. Não está em tela cheia também, tua apresentação. Eu vou ter que apresentar a janela, eu acho. Agora tá aparecendo? Agora sim. Tá Só bom. Tá, pronto. A hora que quiser começar. Tá bom. Boa noite, eu sou Bibiana, sou acadêmica de farmácia, membro do grupo de Imunologia e Genética Aplicada, o GIGA, e o meu trabalho é sobre a caracterização fitoquímica do óleo essencial de Copaífera officinalis. Bom, a Copaífera officinalis, ela pertence ao gênero Copaífera, e ela é encontrada principalmente nas regiões sudeste, centro-oeste e amazônica do Brasil. Ela é considerada a principal espécie da copaíba e é de grande porte, atingindo cerca de 40 metros de altura e 4 metros de diâmetro. Ela tem um crescimento lento e pode viver até 400 anos. A origem do nome copaíba vem do tupi-guarani, e o seu uso veio pela observação dos animais que se esfregavam no tronco da árvore para cicatrizar seus ferimentos. Bom, alguns estudos anteriores relatam atividades terapêuticas apresentadas pelo óleo resíduo da Copaífera officinalis, como atividade anti-inflamatória, antirreumática, antifúngica, antimicrobiana e cicatrizante de feridas e úlceras em geral. As atividades biológicas dos compostos naturais podem modificar-se de acordo com a composição fitoquímica, e a qual depende de fatores ambientais e genéticos, abrangendo o processo de cultivo e processamento. Sob essa perspectiva, o objetivo do nosso trabalho foi realizar a caracterização fitoquímica do óleo essencial de Copaífera officinalis. Bom, o óleo de copaíba ele foi obtido comercialmente da empresa Baisâmia, que tem um certificado de pureza maior que 99,9%. Os constituintes principais dele foram identificados e quantificados por cromatografia gasosa, e o processo de identificação incluiu a interpretação dos picos do cromatograma e comparação dos tempos de retenção relatados na literatura e presente nos bancos de dados do NIST. Foram identificados e quantificados 14 componentes químicos, sendo a maioria deles sesquiterpenos, totalizando 94,2% dos constituintes do óleo essencial de copaíba. Eu trouxe a estrutura dos que estão em maior quantidade, que é o beta-carofileno, o alfa-moleno e o alfa-bergamoteno. Bom, estudos prévios, eles demonstram que a presença de sesquiterpenos, principalmente o beta-carofileno, no óleo essencial de Copaífera officinalis, concede propriedades com potencial anti-inflamatório, antibacteriano, antifúngico e antiedêmico, conferindo possivelmente benefícios à saúde. Pesquisas posteriores serão feitas no nosso laboratório para continuar a investigação dessas propriedades farmacológicas do óleo essencial de copaíba, se baseando nessa composição fitoquímica encontrada nesse trabalho. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Bibiana. O teu trabalho, ele complementa o trabalho da Gabi, né? Vocês estão fazendo a
a identificação dos compostos presentes em diversos óleos. Por que vocês escolheram a copaíba? Bom, a copaíba, como aqueles estudos sugerem, é conhecida por ter propriedades antimicrobianas. Ela é bem conhecida na botânica por ter essas características. E aí ela está dentro daquele projeto que a Gabi falou, que a gente reúne os óleos, assim, os principais mais conhecidos, para ver se ele tem alguma atividade que seja tóxica, algum componente, por exemplo. É super importante esse projeto de vocês, principalmente nesse momento, e a questão da avaliação de óleos disponíveis comercialmente também é importante, principalmente para o que vocês vão fazer, né? Que é essa avaliação toxicológica dos óleos. Nesse tempo que todo mundo passa óleo em todas as partes do corpo, come óleo, bebe óleo, cheira óleo, né? Não tem nada contra os óleos, tá, gente? Mas é que qualquer socialite usa óleo e sai todo mundo usando no outro dia. E a minha pergunta na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta, porque eu estou vendo que vocês também na parte preliminar de fazer a caracterização fitoquímica. Esses óleos com 99% de pureza, de uma empresa séria, né? Porque tem muita porcaria por aí, tem muito óleo sintético, né? Com mistura de substâncias sintéticas. Eles já não vêm com laudo? Oi? Eles não vêm com laudo pelo menos indicando o percentual dos componentes majoritários? Eu acredito que não. Acho que não, né? Ele até pode vir, mas eu acho que para te saber mesmo, só fazendo a caracterização. Justamente por isso que eu estou te perguntando, porque é uma empresa séria. Vocês escolheram uma empresa que apresenta um óleo com mais de 99% de pureza. Se a gente pode acreditar nisso, a gente também poderia acreditar na composição descrita pelo fornecedor, né? Mas eu acho que eles não fazem a caracterização, eles não enviam junto com... provavelmente não. Até não acredito que viria junto, mas que tivesse acesso em algum lugar. É curioso não. É possível, acontece, mas normalmente os óleos têm uma quantidade maior de monoterpenos, e o da copaíba, ela é rica em SESC, né? Isso é bastante interessante. A copaíba é uma planta tradicional, se usa todas as partes da copaíba e todos os tipos de óleo da copaíba. Esse óleo da copaíba que vocês compraram, adquiriram, e o da Gabi também, eles são obtidos por hidrodestilação, ou vocês não sabem isso também? Eu não sei como ele é obtido, não sei lhe dizer. Tá bom, mas a ideia do projeto de vocês é muito legal e é bastante importante, principalmente nessa fase de utilização indiscriminada de óleos para todas as finalidades possíveis. Eu conheço pessoas que a gente fala, estou com coceira, tem um óleo que é maravilhoso. Sim. Então, nesse sentido, acho que vai ser bem legal e que os resultados vão ser bem promissores. Muito obrigada, Bibiana. Muito obrigada. Bibiana, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu acho que vocês estão fazendo uma construção, né, de forma em conjunto, que quando unir todas as pecinhas desse quebra-cabeça, aí vai ter um resultado bem legal. O meu questionamento é em relação à origem do óleo, né? Vocês comentaram que o óleo foi adquirido de uma empresa e tal, mas a gente sabe, acho que até a própria Gabriela mencionou, que dependendo do local aonde essa planta vai ser produzida, esse óleo pode ter características diferentes. Vocês planejam, de alguma forma, testar outros óleos, no teu caso de copaíba, de outras origens, para ver se mantém essa proporção de compostos majoritários? Por enquanto, a gente não pretende testar de outras regiões, só dar seguimento mesmo para genotoxicidade, por exemplo, desses óleos, e terminar esse trabalho. A gente pode fazer posteriormente, é uma boa ideia, comparação de outras regiões. Porque uma forma seria vocês pegarem a planta e fazerem a extração do óleo, né? E a outra é
adquirirem óleos de outras empresas confiáveis, porque, né, às vezes compra lá, vem óleo de soja junto, e aí quando vai fazer as análises tem uma surpresa. Mas se tiver outras empresas, não sei o quanto isso é disponível no mercado, né? Outras empresas confiáveis, acho que seria interessante vocês fazerem em paralelo, né? Porque dependendo, pode ter algumas características, né, dos compostos majoritários diferentes, e isso influenciar na genotoxicidade, nas próprias propriedades terapêuticas, né? Acho que é algo para uma sugestão, assim, para ser pensado, tá? No mais, parabenizar pelo trabalho e desejar sucesso aí na elucidação das propriedades genotóxicas e terapêuticas do óleo. Muito obrigada. Obrigada, Bibiana. Gostaríamos de agradecer a todos os apresentadores da sessão de hoje, agradecer também a professora Fabiane e a professora Sheila pela disponibilidade em avaliar os trabalhos. Então, damos por encerrada a sessão de hoje. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Foi muito legal participar com vocês. Obrigada, eu já falei que o meu coração está aquecido hoje por esse